Olá pessoal, tudo bom? Clebson Fabrício, estou aqui de volta, né? Na continuação da nossa revisão ou visão do programa aqui de quinto do primeiro bimestre, certo? Então, assine o canal, dê seu joinha, certo? E assista o vídeo até o final, que isso aí vai ser importante para você, na sua formação, para você fazer a sua avaliação, certo? Então aqui estamos com um tópico chamado mudança de estado físico, certo? Então essa mudança de estado físico ela é muito trabalhada desde quando se inicia a estudar ciência, quando você ainda é bebezinho, pequenininho, certo? Até os dias atuais. Então quando você chega no ensino médio, é muito importante que você domine o nome das passagens de estado físico de sólido, líquido e gasoso, certo? Porque é um termo que vai se utilizar tanto na química, na física, na biologia, com muita frequência, certo? Então, aqui, nesse sentido, vou baixar um pouquinho aqui, ó. Nesse sentido aqui, está escrito aqui, ó, aumento da temperatura. Então, você tem o gelo, você tirou ele da geladeira, o gelo vai começar a derreter, você tem o processo chamado de fusão. Ela vai se transformar em água no estado líquido, certo? Se você colocar ela para aquecimento, você vai ter a chamada vaporização ou ebulição, que é o termo que a gente vai falar com mais frequência, certo? Então, colocou água sob aquecimento, você tem a ebulição e você vai ter água no estado gasoso, certo? Ou vapor de água, beleza? No sentido inverso, você vai ter o processo de diminuição de temperatura. Então, do gasoso para o líquido, nós temos a condensação, né? Que a gente ocorre justamente no final da tarde, uma tarde muito quente, quando o sol se põe, as gotículas de água que estão na atmosfera, ela caem. E aí tem o chamado sereno, né? Que pessoas mais antigas costumam falar, quando você está para gripar, evitar esse sereno, que é justamente que a água que estava na atmosfera vai cair, certo? E aí cai na pessoa, né? Às vezes não percebemos tanto, mas se você olhar assim no telhado, no teto de carro, em algumas plantas, fica aquelas gotículas de água, que é justamente do processo de condensação, certo? A água no estado líquido, se você tirou a temperatura dele, colocou no freezer, você tem um processo chamado de solidificação, certo? A passagem direta do sólido para o gasoso é chamado de sublimação, tanto na ida como na volta. Alguns autores chamam esse processo de vapor diretamente para sólido de ressublimação, mas aí vai de autor para autor. Tem autor que considera a sublimação tanto a ida direta como a volta direta. Beleza? Vamos seguir. Então aqui, ó, chegamos na parte bem interessante e de exercícios simples, mas importantes. Curva de aquecimento e de resfriamento. Então, observe aqui esse gráfico. Nesse eixo aqui subindo, você tem a temperatura, começando aqui em menos 40, indo até 120. E nesse eixo aqui, você tem o tempo transcorrido. Ou seja, cada vez que vem mais para a direita, mais tempo se passou, certo? Então, esse primeiro gráfico aqui é uma curva de aquecimento. Por quê? A temperatura vai aumentando. Começa aqui ó, em menos 40 e termina aqui em 120. Então, está aumentando a temperatura. Esse outro gráfico aqui, logicamente, é de resfriamento. Começa em 120 e termina aqui ó, em menos 40. Ok? Então, veja só. Nesse primeiro momento aqui, esse gráfico se refere à água. Então, temos a água no estado sólido. Então, ela sobe rapidamente. Quando chegou nesse ponto aqui, na temperatura de zero, certo? Ela passou a ocorrer a fusão. Ou seja, ela passou de sólido para líquido. Só que quando você tira o gelo da geladeira do freezer, ele instantaneamente ele vira água? Não, né?
Então, nesse período aqui, você vai ter sólido mais líquido. E para toda substância pura, nesse momento, ele não vai alterar a temperatura. Então, ele vai ter feito um degrauzinho aqui, ó, porque ele está mantendo essa linha, que é a linha da temperatura. Então, no caso da água, permanece em 0 grau. Quando ela se transformar toda em líquido, ela vai subir rapidamente. Então, aqui nesse trecho aqui, ela toda no estado líquido, certo? Chegou nesse outro ponto aqui, temos a ebulição, o líquido passando para gasoso. De novo, qualquer substância pura, ela vai se manter com a temperatura constante. No caso da água, temperatura de 100 graus. Então, aqui eu tenho líquido mais gasoso. Quando se transformar todo em gás, ele volta a subir rapidamente, certo? Nesse outro gráfico de resfriamento, ocorre todo o processo idêntico, só que diminuindo a temperatura, certo? Então, esse gráfico é muito importante, porque as substâncias puras, elas reagem dessa maneira. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição são constantes, ou seja, ela não se altera quando está ocorrendo a fusão e quando ocorre a ebulição. Mais na frente vocês vão ver que quando for uma mistura, temperatura de fusão e de ebulição, ela não se mantém constante, ela continua a subir. Não sobe numa velocidade assim, rapidamente, mas ela continua a subir, certo? Mais na frente vocês vão ver esse tipo de gráfico. Então, aqui tem a definição do que é ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas da matéria e elas servem para identificação de materiais, certo? Então, existem diversos pontos específicos da matéria, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, condutibilidade, maleabilidade, certo? Entre outros. Então, para você identificar uma substância, você tem que coletar diversas dessas propriedades para poder identificar ela, ok? Pronto, aqui é muito importante que são as previsões a partir de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então veja que tanto faz eu chamar ponto de fusão ou temperatura de fusão, significa a mesma coisa, certo? Então, basicamente você tem que fazer o quê? Você faz uma linha reta, certo? E divide em 3 partes. Essa primeira parte é o sólido, essa parte do meio líquido e essa parte final a gasosa, certo? Então deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha de novo. Vou voltar para o verde. Então veja só, você faz uma linha reta dessa, divide em 3 partes. Então, nessa primeira parte aqui, ó, é a temperatura de fusão, que é justamente separando o sólido do líquido. E aqui a temperatura de ebulição. Então, feito isso, você pode identificar se a substância está no estado sólido, líquido ou gasoso a partir dessas informações. Tem de ser dado para vocês ponto de fusão e ponto de ebulição, que você vai colocar aqui nesses locais, certo? E aí é indicado em tal temperatura qual o estado físico daquela substância, certo? Então, se por exemplo a gente tomar como base 40 graus Celsius, então vamos ver em 40 graus Celsius qual é o estado físico da água. Então a água você conhece, você sabe que a temperatura de fusão dela é 0 grau, certo? Então 40 graus é maior que 0 e menor do que 100. Então está aqui, está no estado líquido. O etanol, certo?
ele tem a temperatura de fusão de menos 114 e de ebulição de 78. Então, 40 não é maior do que 138, é menor do que 78 e maior do que 114. Também está aqui no líquido. Agora, em relação ao naftaleno, certo? 40 graus é menor do que 80, então 40 está aqui. E em relação ao naftaleno, a substância está no estado sólido, certo? Então veja que eu fazendo a linha, colocando os valores de fusão e ebulição, eu consigo identificar o estado físico da substância sem necessariamente conhecer qual é a substância, certo? Então aqui as linhas já estavam prontas e já estava com a marcação de temperatura de fusão e ebulição. Então, a temperatura que foi indicada, eu só fui procurar dentro dessa reta onde ela se localiza. Então, se você sabe um pouquinho de nada de matemática, se você conhece números inteiros, você sabe responder isso aí, certo? Então, fica para vocês treinarem, ó, essa tabelinha aqui, ó. Veja então essa tabela 1. Então tem várias substâncias, tem várias substâncias aqui e tem o ponto de fusão e ebulição de cada uma delas. Então, por exemplo, a 40 graus, me diga qual o estado físico de todas essas substâncias, certo? Porque na prova vai ser colocado em temperatura X e vai perguntar quem está no estado físico sólido, quem está no estado físico líquido, quem está no estado físico gasoso, em X temperatura. E aí você tem que fazer a partir dessa previsão. Beleza? Pronto, então, mais um tópicozinho para vocês fazerem e revisarem. Tá bom? Então, de novo, vou dar um cortezinho para fracionar o vídeo, para aproveitar o embalo que está saindo tudo direitinho e fazer a continuação. Beleza? A maratona hoje, tá bom? Valeu, dê seu joinha, dê seu like, faça os comentários, certo? Até o próximo vídeo.